Hoje é dia 21, segunda-feira. Esse é o nosso terceiro editorial do dia, o nosso chá da tarde. O pessoal tá eufórico, tá afoito, porque me mandaram esse vídeo aqui do deputado federal Paulo Bilinski. Ele fala aqui nesse vídeo que o Trump vai mandar um avião aqui para o Brasil para resgatar o Bolsonaro, levar para os Estados Unidos e dar a ele asilo político. Você já viu esse vídeo aqui? Escuta esse trecho. O Trump vai mandar um avião militar americano buscar o Jair Bolsonaro, resgatar ele, levar para os Estados Unidos e conceder asilo político. Esse vídeo está viralizando na internet, nós vamos falar sobre esse vídeo e você vai entender um pouquinho mais o que pode realmente acontecer. Pode acontecer asilo político ou não? Outro ponto que a gente vai falar ainda nesse editorial é sobre o Flávio Bolsonaro. Pois é. Agora, o Flávio Bolsonaro saiu do Brasil e durante o momento em que o Bolsonaro foi notificado, o Flávio Bolsonaro já estava fora do Brasil. E aí, ele fez um comunicado, se manifestou sobre a ação da PF contra o Bolsonaro de lá, de Portugal. E aí já começou imediatamente as especulações. O que Flávio Bolsonaro está fazendo na Europa? A viagem do Flávio Bolsonaro repercutiu muito nas autoridades, muitas autoridades se manifestaram do que pode estar acontecendo lá em Lisboa, e aí tem um assunto, nas redes sociais falando que pode ter ocorrido a busca de sanções contra os ministros do Supremo lá na Europa. Poderia ser esse o motivo do Flávio Bolsonaro ter ido para a Europa e pedir, inclusive, asilo na Europa, igual o Eduardo Bolsonaro fez lá nos Estados Unidos. Ou seja, seria uma saída do Flávio Bolsonaro do Brasil. Nós vamos falar sobre isso aqui. Uma matéria do El Mundo Oficial tratou sobre as questões econômicas do Donald Trump, dizendo que o Brasil já pode ser considerado uma Brazuela. Meu amigo, a situação econômica do Brasil não está nem um pouquinho fácil. A repercussão do IOF, e do aumento do IOF começa a impactar brasileiros, que saíram de viagem. A gente vai falar sobre a repercussão do IOF, nós vamos bater um papo sobre isso. E um vídeo do José Dirceu volta a viralizar na web, falando sobre o Supremo Tribunal Federal. Isso e muito mais. Teve uma publicação sobre da Rússia, buscando conservadores, enfim. A gente vai falar de muitas coisas aqui para você, nesse editorial. Então não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, tá bom? Se você busca um canal que quer trazer para você informações sérias, e sempre traz as informações checadas antes de divulgar para você. Achou o canal certo? Bora compartilhar, E vamos lá. A gente tem uma meta, bater 2 milhões de seguidores. Então, você pode me ajudar compartilhando, manda para sua sogra e fala, ele falou de você lá no final do vídeo, eu acho que você está sendo procurada pela polícia. Ela vai assistir até o final, tá? Brincadeira à parte, vamos de informação, que a gente tem muita coisa para falar sobre a política de hoje. Só um recadinho rápido, pessoal, para você que precisa de uma segunda opção, não está aceitando a situação do Brasil como que está, é bom você ter uma segunda opção, tá? Pense no pessoal da Venezuela que não calculou isso antes. Olha, o Uruguai é uma ótima segunda opção. É fronteira seca, um lugar onde o brasileiro é muito bem recebido. Curso de medicina gratuito. Você tem a obtenção de uma residência fiscal lá, rápida. Você consegue tirar ali a sua residência fiscal, a sua residência legal lá no Uruguai. Basta ficar 3 dias no Uruguai. É a mais barata, muito mais barata do que a do Paraguai, muito mais barata do que nos Estados Unidos, e é um país top, que poucos brasileiros observam, Um destino mais de quem era milionário, mas agora está se popularizando. Então, se você precisa desse trabalho, entre em contato aqui, para ter uma consultoria conosco aqui no nosso escritório, tá bom? Vamos para cima, vamos de informação, que eu sei que você está aqui por isso, vamos de matéria. Seguinte, pessoal, vamos entender o que está acontecendo. O Metrópolis fez uma matéria falando sobre a saída do Flávio Bolsonaro do Brasil, justamente
naquele período, né, em que estava acontecendo as ações do ministro Alexandre de Moraes, feitas pela Polícia Federal contra o Bolsonaro. A matéria diz o seguinte: fora do Brasil, Flávio Bolsonaro se manifesta após a ação da PF contra o Bolsonaro. O senador disse que conversa todos os dias com o ex-presidente, né, o pai dele, e afirmou estar em Portugal com a família nas férias escolares das filhas, né? Então o Flávio Bolsonaro saiu com toda a família do Brasil e por lá se encontra. O senador Flávio Bolsonaro afirmou que está em viagem a Portugal com a família durante o recesso parlamentar. Diz que conversa com o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, alvo de operação da Polícia Federal na sexta-feira, todos os dias. O parlamentar carioca destacou que a propagação de mentiras se alastra rápido quando é contra Bolsonaro. Abre aspas. Dia 1º de agosto, estarei de volta a Brasília, esperando que Lula já tenha resolvido a taxa de 50% sobre o Brasil, que foi parar na mesma prateleira da Venezuela, quando o assunto é falta de democracia. Quem é perseguido, injustamente, entra para a história. Os perseguidores entram para a escória, escreveu o senador, né, em sua publicação aqui, o Flávio Bolsonaro. Tá, mas esse assunto gerou muita repercussão. O porquê o Flávio Bolsonaro estaria, né, em Portugal nesse momento. E aí saíram especulações, como por exemplo, essa matéria aqui do Estado do Correio Brasiliense. Viagem de Flávio Bolsonaro à Europa repercute nas redes sociais e autoridades se manifestaram. O senador embarcou para Lisboa, em Portugal, um dia antes da Polícia Federal agir contra o pai, Jair Bolsonaro. A oposição começa a acusar fuga e o parlamentar ironizou essas críticas, mas a galera do PT já começa a falar em pedir a prisão do Flávio Bolsonaro. A viagem do senador Flávio Bolsonaro à Europa repercutiu nas redes sociais. O parlamentar deixou o Brasil nesta quinta-feira, às vésperas de uma nova fase da operação da Polícia Federal que atingiu diretamente o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. A ausência de Flávio provocou reações. O deputado federal André Janones, né, do Avantes, suspenso do mandato pelo Conselho de Ética, acusou o senador de ter saído do país para escapar, né, da ação do ministro Alexandre de Moraes, escapar de uma eventual prisão. Abre aspas. Mais um covarde foge como um rato para não ser preso. Publicou, segundo ele, Flávio entrou em desespero e foi para Lisboa na tentativa de escapar da justiça. Ou seja, teve uma ala da oposição que fez críticas ao Flávio Bolsonaro, teve a galera da esquerda que criticou, falando inclusive em pedir a prisão e em fuga do Flávio Bolsonaro. A ala da oposição, ou seja, da direita, que fez críticas ao Flávio Bolsonaro, inclusive mencionando um post da Bia Kicis, foi no seguinte sentido: que absurdo. O Flávio Bolsonaro, numa situação como essa que o Brasil está passando, numa situação como essa que o Brasil vem encarando, uma ação contra o próprio pai, numa manifestação onde o Donald Trump está manifestando abertamente em defesa do pai, o Flávio Bolsonaro sai do Brasil para aproveitar férias, e aproveitar o recesso parlamentar. Deveria estar brigando para que não acontecesse o recesso parlamentar. É o que uma ala da própria base critica o Flávio Bolsonaro. Por outro lado, a oposição fala em fuga. E uma outra ala também, a situação, o governo fala em fuga, como o Janones. E uma outra ala da oposição também da direita, fala que o Flávio Bolsonaro está certíssimo em não estar no Brasil nesse momento, assim como o Eduardo Bolsonaro. Pelo contrário, está circulando na internet a seguinte publicação. Urgente, Flávio Bolsonaro está em Portugal articulando sanções da União Europeia aos ministros do Supremo Tribunal Federal. A Agência Brasil e Portal do Senado articulam isso. Flávio Bolsonaro desembarca na Europa durante a operação na casa do pai. Ou seja, a matéria aqui, uma ala diz que o Flávio Bolsonaro resolveu fazer exatamente como o Eduardo Bolsonaro. Foi para Portugal, onde tem o apoio do Partido Chega, e com o apoio do Partido Chega, ele tenta buscar um asilo, e realmente ficar por lá e buscar sanções agora
da União Europeia contra o Bolsonaro. Nenhuma dessas informações foi confirmada. O Flávio Bolsonaro, pelo contrário, disse que vai voltar ao Brasil e só está de férias mesmo. Pois é, se ele só estava de férias, parte, né, da própria base bolsonarista fica o criticando, está o criticando. E aí eu queria ver sua opinião sobre isso. Se ele não está de férias e está articulando, ele vai ter um canhão na mira dele quando ele regressar ao Brasil. O que você fala sobre isso? Coloca no comentário. Quero ver sua opinião, tá bom? Vamos de próximo bloco agora. É o seguinte, o Paulo Bilinski fez uma publicação que deixou todo mundo afoito. Segundo ele, o Donald Trump vai mandar um avião ao Brasil, mesmo depois da decisão do ministro Alexandre de Moraes, impedindo o Bolsonaro de estar diante de uma embaixada ou qualquer coisa nesse sentido, vai pegar o Bolsonaro e vai levar para os Estados Unidos, só para ouvir a gritaria da esquerda sobre violação da soberania. Será que isso é possível? Pois é, não é bem assim. O que o Paulo Bilinski está falando é da hipocrisia da esquerda. O Trump não vai fazer isso. Não é meta do Trump. Mas eu queria que você acompanhasse o vídeo completo, né? Não só o trechinho que o pessoal fez um corte e está replicando nas redes sociais. Agora eu vou colocar o vídeo inteiro do que realmente o Paulo Bilinski está falando para você. O Trump vai mandar um avião militar americano buscar o Jair Bolsonaro, resgatar ele, levar para os Estados Unidos e conceder asilo político. Não, isso não é uma brincadeira. Isso aconteceu, mas não foi o Trump. Foi o Lula. Foi o Lula que mandou um jato da Força Aérea buscar a primeira-dama do Peru, condenada por corrupção no caso da Odebrecht. Esse papinho do Lula de soberania, de não interferir no judiciário de outro país, é só hipocrisia. É um governo bandido que só usa narrativas para manipular a população. Qual é a diferença entre Jair Bolsonaro e a primeira-dama do Peru? Primeiro, a primeira-dama do Peru foi condenada por corrupção no caso da Odebrecht. Ela foi condenada. O que o Lula fez? Mandou um jato da FAB buscá-la no Peru, trazer para o Brasil para conceder asilo político. Ela está morando aqui com o seu dinheiro, como se nada tivesse acontecido. A diferença para o caso do Jair Bolsonaro é que ele não foi condenado. Ele está sendo perseguido num processo que obviamente não segue o devido processo legal. E agora você pega esse papinho de soberania, de não influenciar no judiciário de outros países e fica bem quietinho, porque você, esquerdista, é hipócrita. Você bate palma pro Lula, mas não quer enxergar a realidade. Olha, eu vou ser sincero com vocês. Eu vi, né, uma turma postando nas redes sociais, pessoas que eu conheço, tá? Que temos que defender a soberania, que agora o Bolsonaro tem que ficar 40 anos na cadeia, tem que pegar prisão perpétua. A minha visão sobre tudo isso. Quando o seu ódio pelo Bolsonaro é maior do que o ódio pela corrupção, eu já acredito que o problema não é o Bolsonaro. O problema é você. É você que é conivente com o Brasil e, sabe, tira políticos corruptos da cadeia e dá cargos políticos para esses caras. Pois é, uma coisa é certa. Até agora, eu não vi nenhuma condenação do Bolsonaro por corrupção. Isso aí para mim, não sei se para você, mas para mim, né, já dá um crédito para o Bolsonaro em relação a tudo isso que está acontecendo. E aí, pessoal, a repercussão das sanções e das tarifas continuam altíssimas no Brasil. O jornal É o Mundo Oficial, ele fez a seguinte publicação: Trump pode isolar Brasil do sistema financeiro e deslegitimar eleições de 2026, afundando o país em crise econômica. Essa fala foi do Eduardo Bolsonaro durante uma entrevista que ele fez à CNN e uma live que ele fez no domingo também. Em meio à crescente tensão diplomática, está acontecendo entre aqui a República das Bananas
e os Estados Unidos, cresceram os rumores de que o presidente Donald Trump pode adotar medidas mais drásticas contra o Brasil, incluindo o isolamento do país do sistema financeiro internacional, ou seja, o sistema SWIFT. Imagina você não poder vender para país nenhum porque você não tem mais o sistema de intercâmbio comercial. O cara lá de fora quer te comprar, mas não tem como te pagar. Ou o contrário. Imagina o seguinte. Eu, quero, sei lá, comprar um produto de fora, mas não tem como eu transferir o dinheiro. Então, deslegitimaria totalmente, o sistema financeiro internacional. E o Trump é capaz disso? O Trump é doido, gente. Vocês acham que ele não tem capacidade para isso? A segunda, uma possível retaliação teria o objetivo principal de deslegitimar as eleições presidenciais de 2026, caso não seja concedida uma anistia política ao ex-presidente Bolsonaro e aos presos do 8 de janeiro. Esse argumento foi utilizado pelo Eduardo Bolsonaro na CNN, como eu disse para vocês. E o Brasil, segundo ele, será mergulhado no caos se não ceder ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Abre aspas. Ele falou o seguinte: olha, eu nunca vi o Trump recuar. Não existe recuo. Se esse for o cenário, o Brasil será mergulhado no caos, terá um tratamento semelhante ou igual ao da Venezuela, afirmou o deputado no CNN Arena. É o seguinte, alguns jornais estão na mira agora. O Metrópolis resolveu dar uma entrevista ao ex-presidente Bolsonaro. A CNN também quer fazer uma entrevista ao ex-presidente Bolsonaro. A esquerda pediu, que haja um boicote aos jornais, porque eles estão dando espaço a golpistas. Ou seja, essa turma não está defendendo a democracia, não está defendendo a liberdade de imprensa, nunca esteve. Agora, uma coisa é certa. No último editorial eu falei com vocês algo muito, mas literalmente muito perigoso. É o seguinte, o Donald Trump começou com o discurso econômico. Olha, e aí? Vocês estão aí com o BRICS atentando contra a minha moeda. Do discurso econômico, veio para a sanção política. Olha, vocês estão perseguindo o Eduardo Bolsonaro, vocês estão violando os direitos humanos, vocês estão indo além da linha. Depois, partiu para o lado bélico. A OTAN entrou no meio. E a OTAN disse o seguinte, olha, vocês brasileiros estão financiando o ataque russo contra a Ucrânia, que é uma aliada da OTAN. Então vocês brasileiros estão saindo do limite da sua neutralidade e estão se envolvendo em guerra com nossos aliados. É nesse nível. E ainda vem o Trump e fala, peraí, sabe ali a base de Alcântara, sabe aquelas bases? Nós temos um direito histórico de ressarcimento contra elas, sobre elas, e eu quero acesso. Falei isso no último editorial. Ou seja, Donald Trump não está de brincadeira. Ele está querendo tirar agora só do campo econômico e político e está levando para o campo militar. Eu estou avisando. E isso pode dar muito ruim mesmo. E no campo econômico, a gente já viu que a gente já vai sentir o impacto. É logo que o Lula não recuou um passo em relação às tarifas que o Trump quer impor ao Brasil. No próximo bloco, a gente vai falar de outra medida que pode ser considerada altamente prejudicial pelo Trump em relação à economia americana e que ele pode utilizar para retaliar o Lula e, é óbvio, o STF, porque a decisão veio do STF. No próximo bloco a gente vai falar sobre isso. Vamos lá. Olha só. O Band Jornalismo escreveu a seguinte matéria. O aumento recente de impostos sobre operações financeiras, o IOF, tem gerado muitas preocupações entre os brasileiros que vão viajar para o exterior. Ou seja, está interferindo, inclusive, no poder de compra do brasileiro. Está interferindo nos outros países, no seu turismo. A alíquota de imposto para a compra de moeda estrangeira em espécie ou para contas internacionais
subiu de 1,1% para 3,5%, ou seja, mais do que triplicou. Embora a taxa no cartão de crédito já fosse de 3,38%, agora igualou-se aos 3,5%, aproximando as duas modalidades de pagamento. Tá, o que isso tem a ver? Você já vai entender. Eu vou colocar o trecho dessa matéria da Band aqui, nós vamos assistir e eu vou te explicar o porquê que o Donald Trump não pode gostar nada dessa história. Europa, Estados Unidos e Caribe. Os destinos mais procurados pelos brasileiros agora estão mais caros. O Luiz deixou para comprar euros no aeroporto, pouco antes do embarque, e sentiu no bolso. Eu não estava premeditando comprar antes para não pagar a taxa, porque eu pensei, não, isso é um absurdo, não vai ser aprovado, né? O IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, subiu de 1,1% para 3,5% na compra de moeda estrangeira, em espécie ou para contas internacionais. Já no cartão de crédito, o IOF já era de 3,38%. Portanto, o impacto foi menor. Por exemplo, antes a cada R$10 mil gastos para compra de dólares em espécie, pagava-se R$110 de imposto. Agora será de R$350. Já no cartão de crédito, esse valor era de 338 de imposto e também passa para 350. O Leonardo, que vai para a Itália com a família, já estava preparado para o aumento. Com essa questão do IOF, a gente parou de comprar quando subiu para 3,5, porque agora passa a valer a pena usar o cartão de crédito, né? E para não ser pego de surpresa quando desembarcar no Brasil, é preciso entender os riscos de usar o cartão de crédito fora do país. O motivo não é o imposto, mas a possibilidade de desvalorização do real. Tem que se tomar realmente muito cuidado, inclusive porque as compras por cartão são feitas num determinado momento, mas são cobradas num outro momento, um pouco mais à frente, e aí o valor poderá ser diferente e prejudicar muito o comprador. Vocês entenderam o que aconteceu aqui, né? Ele falou o seguinte, ó, você vai para os Estados Unidos, compra um produto de $30. $30 com real a R$5, tá R$150. Beleza. Você compra agora por $30. Aí você volta para o Brasil, daqui a um mês, o real não tá mais a R$5. O dólar não tá mais a R$5. Tá a 6. Ou seja, vai pagar mais caro. Mas onde que entra o problema aqui nessa questão do IOF, o problema, né, do Donald Trump aqui? O Donald Trump está usando a seção 309 contra o Brasil, né, o 301, sempre confundo. O que acontece? O Brasil, só para que você entenda, quando ele aumenta o IOF, ele impede que o brasileiro compre dólares. E aí, o Donald Trump pode argumentar que o Brasil está utilizando o IOF como um instrumento regulatório de câmbio, ou seja, de compra da moeda americana, para enfraquecer a moeda americana. Vamos lembrar o seguinte, um dos argumentos do Trump contra o Lula é que o Lula quer enfraquecer o dólar. E aí, se você, antes brasileiro, costumava comprar dólar, você para de comprar dólar porque o IOF está mais caro. Então, com toda certeza, o Trump pode usar isso como argumento contra o Lula e contra o Brasil. Pessoal, vamos lá. Vamos ver o nível, né, intelectual das pessoas que defendem. É uma questão de soberania nacional. É uma questão de taxar os mais ricos. Teve um perfil chamado Ulisses Moraes. Ele fez uma publicação, né? Provavelmente estudante de alguma universidade. Improvável. E aí foi questionar se elas concordam com a taxação dos mais ricos. Vamos escutar? Só para a gente ver o nível do debate público hoje. Eu vi aqui, por exemplo, que vocês também estão defendendo a taxação dos super ricos, né? Quais são os argumentos para taxar os super ricos hoje? Eles pagam menos impostos e eles ganham muito bem, não fazem nada com esse dinheiro. Eles ganham, como é que é? Eles pagam poucos impostos. Uma diretora de arte paga 27,5% de impostos. Vai pegar o bilionário aqui e vai cobrar mais ele. Você acha que o dinheiro dele vai ficar aqui ou não? Sim. E outra, vamos colocar que você vai taxar aí Luciano da Van. Então vamos dar um exemplo aí, a Van, certo? A Van é um bilionário, né?
Sim. Então, vamos supor que a gente vai aumentar os tributos para ele, correto? Sim, ele tem um faturamento de, acho que se não me engano, eu estava fazendo uma pesquisa com ele, acho que fatura em cerca de 11,5 bilhões por ano. Perfeito. Vamos aumentar o tributo para ele. Se a gente aumentar o tributo para ele, você acha que ele não vai aumentar os preços das lojas? Dos produtos? Mas qual o público-alvo dele em si? Não são pessoas pobres, a gente sabe disso. Todo mundo compra na Havan, ué. Do pobre é o rico. Eu não compro. Ah, tudo bem, mas é por uma questão pessoal. Mas a Havan tem item de R$3, R$4, 5, tem em tudo. A Havan concordo que ela tem de tudo. Eu peguei a Havan justamente por isso, que ela tem de tudo. Então, se você aumentar o preço pro Luciano, ele vai repassar pro produto final. Ou ele vai pegar o dinheiro daqui e vai investir em outro país. E aí ele vai gerar o quê? Desemprego. Quantos empregos ele gera, por exemplo? Você não acha que ele é um grande gerador de empregos? Não creio. Não. Falou, quantas pessoas ele emprega? Muitas pessoas. Quantas lojas ele tem? Ele tem muitas pessoas. Sim, eu sei que tem muitas lojas, sim. Você acha que já não está contribuindo muito à sociedade? 22 mil empregos diretos e 120 mil indiretos, né? Não gera emprego, não. Gerando emprego? Ele é bilionário. Explora muito as questões naturais do mundo em si. Mas aí você acha que não taxar ele? Você acha que ele não vai repassar o produto? E não vai ficar mais caro pra você que compra ele lá? Não compra. Não compra, por exemplo. Eu compro. Sim, de maneira geral, ok. As pessoas compram, ok. Você ok. que ele vai repassar esse preço? Sim. E vai ficar mais caro. Quem vai ser prejudicado no final? Vai ser o bilionário ou vai ser o pobre? Público-alvo, não necessariamente pobre. Ok, o pobre, classe média. Vamos colocar classe média sempre é mais prejudicada. Que tá, inclusive, mais próxima da classe trabalhadora do que da classe alta. Então vai ser mais prejudicado. Você concorda comigo que a gente taxar o bilionário nessa questão? Vamos taxar os super ricos. A gente, na verdade, prejudicando a classe média. Sim. E você concorda em prejudicar a classe média? Não sei. É simples, né? Vamos lá, pessoal, esse aqui é do perfil do Ulisses Moraes. Vamos usar a cabecinha um pouquinho? Vamos lá, ô petista, me olha, tá? Vou explicar de uma forma mais fácil para você. O Luciano Hang, malvadão, homem mau, ele tem um público-alvo classe média. Então, como diz a Maria Helena Chauí, né? Acho que é ela. Eu odeio a classe média. Tá bom. Esquece a classe média. Lá em Araguari, vou falar de coisas que eu conheço. Ali na região do Triângulo Mineiro. E se vocês quiserem me patrocinar, tô aqui, tem um Arroz Vasconcelos. Pensa, é um dos caras mais ricos da cidade. Bilionário, eu acho até, viu? Milionário, bilionário. É muita grana. Ele produz o quê? Arroz. Você acha que se tiver maior imposto em cima do arroz, ele não vai repassar para o mais pobre? Agora o Peito Pombo, me fala que pobre não come arroz. Fala para mim ouvir. Então, assim, o argumento é burro demais. O argumento é fraco demais. Essa gente, pelo amor de Deus, né? Os caras não têm o mínimo conceito de entender que mais imposto é pior. Vou citar, por exemplo, para vocês, o que está acontecendo aí, né? Por exemplo, com a taxação dos Estados Unidos. Meu amigo, vai ficar mais caro. Pensa para o americano lá, né? Para o americano não é bom a taxação. O arroz que sai do Brasil aqui não vai chegar mais caro na mesa do americano? Vai. Então, taxação sempre é ruim e imposto sempre é ruim. Mas se a gente burra, pede taxação dos super ricos. E o pior é que tem uns que dizem que são intelectuais, defendendo a taxação dos super ricos. É para acabar, né? Vamos lá, para encerrar aqui, vou trazer um vídeo do Zé Dirceu. Lembra do Zé Dirceu? Pois é. Um ícone da esquerda mundial. Não, brasileira só. É o seguinte, eu amo a internet por causa desse tipo de coisa aqui, né? Ela resgatou um vídeo do Zé Dirceu falando sobre o STF, né? E aí, né? Aí, eu quero que vocês escutem isso aqui. Quem quer alterar a legislação penal ou constitucional tem que ir ao Congresso Nacional. O Judiciário não é. O problema é que o Supremo Tribunal Federal, não sei porque esse nome de Supremo, entendeu? A Corte Constitucional devia chamar. Primeiro devia tirar todos os poderes do Supremo, ser só Corte Constitucional. Depois que Judiciário não é poder da República. A nossa Constituição estabeleceu 3 poderes. Só existe 2 poderes eleitos que têm soberania popular. O Legislativo e o Executivo. O Judiciário é um órgão. Porque se o Judiciário assume poderes do Legislativo e do Executivo abertamente, porque quando o ministro do Supremo Tribunal Federal aboga para si mudar um decreto presidencial sobre indulto que é de exclusiva competência e discricionária do presidente, nós estamos caminhando para uma ditadura da toga.
Gostei desse cara, hein? Ah, não. É o Zé Dirceu, já passou, não gosto mais não. Gente, como que o discurso muda de acordo com o interesse pessoal próprio? Esse discurso dele tem que ser o discurso utilizado contra o Lula, contra o Bolsonaro, contra o Trump, contra o Biden, contra qualquer um, porque é o discurso certo, né? O STF não é eleito, não é representação do poder popular. Tá certinho. Agora, quando o STF tá do lado do governo dele, aí, bora. Não é ditadura, é democracia. Como é que é a história, hein? Ah, já sei. Se eu mando em você, é democracia. Se você manda em mim, é ditadura, né? Deu para entender a regra do jogo, por que ele funciona. Bom, vamos lá, pessoal. Recadinho rápido para você que chegou até o final. Já teve dor de cabeça com inventário? Você já viu que nhaca que é aquilo? Um dos principais problemas, a minha visão, um dos principais problemas do inventário é a brigaiada de família. Sem contar a demora daquilo, né? Mas a brigaiada de família. Você já perdeu um irmão, já perdeu alguém por causa de inventário, ou já viu uma história dessa na sua família? Que um irmão não fala com o outro mais? A holding, você consegue estruturar, tá? Para você não passar por isso. Você transforma o seu patrimônio dentro das regras, né? Regras econômicas e dentro das regras empresariais, criando uma holding e fazendo ali, né, um protocolo de família. E nesse protocolo de família, você estabelece toda a sucessão desse patrimônio sem brigas, sem nada. Você consegue permanecer como administrador, você consegue excluir, em alguns casos, um possível ente indesejável. Por exemplo, você vai doar o patrimônio para o seu filho, né? E se a sua nora separar, vai levar a metade? Ou se o seu filho falecer antes de você, você vai dar o patrimônio para ele? Na holding, eu posso ter cláusula de reversão, de regresso. Eu doei o bem para o meu filho, mas isso aqui vai voltar para mim. Ou seja, na holding, você tem um monte de estruturas para você organizar o seu patrimônio. Essa é a nossa especialidade, é com isso que a gente trabalha. E se isso é interessante para você, aqui na descrição, você vai clicar no link, você vai ser redirecionado à nossa página inicial e ali você vai clicar em falar com o consultor sobre holding. Eu pretendo te atender, tá bom? Então, você clica, você vai agendar a consulta, você vai marcar aqui e a gente vai te atender com o maior prazer do mundo. Fechado? Combinado? Então, muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Se você acha que entender um pouco sobre holding é interessante para você, agende e marque a sua consulta. Grande abraço.